E aí, pessoal do IMCast, a gente está começando mais um episódio, nosso podcast oficial do Instituto Mix de Profissões. Antes da gente conversar e apresentar o nosso convidado, eu quero pedir aquele seu like para fortalecer aí o nosso canal, se inscreve também, ativa o sininho, porque dá aquela força, não só para a gente, mas para outras pessoas que querem, assim como você, saber mais sobre o conteúdo dos nossos cursos. A gente está recebendo aqui o nosso grande mestre, engenheiro da parte elétrica, de toda essa área que envolve a eletricidade, o Carlos Borges. Tudo bem, Carlos? Tudo certo, Gustavo, tudo tranquilo. Bom, a gente vai conversar hoje sobre os nossos cursos aqui de eletricista, instalações prediais, módulos de introdução à eletricidade e as apostilas que, inclusive, foram desenvolvidas pelo nosso grande instrutor aqui, o Carlos. Tem 15 anos de experiência, né, Carlos? Olha só a grossura dessa apostila, gente. Tem muito conteúdo para vocês aqui nelas. Carlos, conte-me tudo, não esconda nada. Como você começou nessa área? Quem é o Carlos? Há quanto tempo trabalhando? Vamos lá. Então, o meu nome é Carlos, tenho 30 anos agora, já... A idade já tá começando a pegar, né? 30 é os novos 20. Eu tenho 30, nem começo, e coitado, começa a pegar. Vamos lá. Então, comecei lá com 14 anos, eu comecei na área mecânica, né? Fazendo curso de mecânica automotiva. Aí eu vi, cara, não é bem isso que eu quero, né? Comecei a pensar um pouquinho, cara, será que quero ficar sujando minha mão? Entrar debaixo de um carro? Não. Comecei a pensar, cara, não me encantei. Aí chegou no módulo lá do curso onde a gente tinha eletricidade, né? A parte automotiva. E aí meio que deu aquele... Cara, aí eu acho que tem futuro. E ali eu comecei, né? Aí eu fiz o curso de eletricidade, um curso de qualificação, assim como o pessoal faz no Instituto Mix. Busquei a qualificação de predial, industrial, automação. Eu disse, é bacana. Comecei a ver as lâmpadas lá, os pisca-pisca, né? Comecei a olhar, que legal. Comecei a montar o primeiro circuito, trocar um chuveiro em casa, trocar um interruptor. Às vezes não conseguia, às vezes normal pra quem tá aprendendo, às vezes desmanchava depois na hora de montar. Não vai montar isso aí. Aí às vezes não chegava. Evoluindo, busquei a certificação técnica, né? E aprendendo na área, trabalhando em construção. Primeiro emprego, aquela pegada, o primeiro emprego. E eu peguei no Senai, assim, na instituição onde eu fiz o curso. Cheguei lá, tudo, os multímetros, os condutores, tudo certinho, né? Aí, o primeiro dia de emprego, eu disse, vou montar painel, tudo limpinho, né? Abri a maleta de ferramenta, uma marreta, uma talhadeira, e era isso minha ferramenta de trabalho para eletricista. Ele fica imaginando onde é que tu usar uma talhadeira, né? Aí eu, vamos lá, né? Aí cheguei na obra primeira e, tô abrindo essa parede aqui, Carlos, pra gente pegar e começar a passar a tubulação. Cara, sofrido. Na torreira do sol, abrindo aterramento, passei em média de 6 meses. O professor Leo também falava muito, eu tenho muito essa vivência que ele me passou. Ele falava, um cabrito não berra. E era um ditado que ele tinha. E ele falou, cara, no início vai ser exatamente assim. Então, passei 6 meses ali, pegadão. Que foi o que? Abrindo valeta, abrindo canaleta. Só que os caras viram, esse guri aí faz o que a gente pede, segue a orientação, vamos dar uma oportunidade pra ele, né? E ali eu fui crescendo, passei ali 2 anos nessa empresa e depois virei instrutor. Me tornei engenheiro depois. E aí já faz aí seus 15 anos que eu tô atuando diretamente na área, né? Então desde lá estamos hoje atuando diretamente com projetos de automação, projeto pneumático, hidráulico, elétrico residencial, elétrico industrial, automação, indústria 4.0, inteligência artificial. Trabalhamos então com todo esse nicho de mercado, né? Sempre tendo uma solução aí para as indústrias. Hoje eu atuo na multinacional francesa, então diretamente a gente fornecendo essas características. Que bacana, né? Multinacional francesa, olha só. Gente, e esse é um curso, da área da construção civil
que geralmente quem chega nele, se você está nos assistindo agora, chegou nesse curso porque você já atua fazendo algumas coisinhas, né? Ou seja, até fazer uma extensão, arrumar uma tomadinha, né? Estragou a tomada de um ventilador, você vai lá e troca. Ou quer começar a trocar, né? O chuveiro que deu problema. E, enfim, são geralmente pessoas que já têm uma noção ou, né, desejam empreender nesse segmento. Quando tu desenvolveu as apostilas, assim, o que a gente pode adiantar para os nossos alunos que eles vão encontrar aqui dentro? Gustavo, então assim, o que eu posso te dizer que tu vai encontrar aí? O que de melhor eu tenho em 10 anos de profissão. O que as principais dificuldades que o aluno ele encontra, eu botei aí dentro. Então essa apostila eu não usei ela uma vez. Eu usei ela com mais de 400 alunos antes de desenvolver ela. Então eu sei aonde os alunos erram. Por o aluno a gente costuma dizer, né, só troca de endereço. E é realmente isso. Muitas vezes a gente pensa assim, cara, será que a apostila foi feita? Será que ela não tá muito difícil? Não, essa aqui não. Ela foi testada. Eu esmiucei aonde era difícil. Eu esmiucei. Lei de Ohm. A corrente é diretamente proporcional à resistência inversamente proporcional à tensão. Aí, beleza. Aí tu pega o aluno, o aluno te fala assim, professor, mas eu não entendo isso. Eu sei, não é fácil. Mas se ele pegar, por exemplo, chegou aqui na apostila, chegou aqui na metade do módulo de introdução à eletricidade, eu não botei simplesmente o que era a lei de Ohm, o seu conceito. Mas eu coloquei, Gustavo, exatamente a dificuldade dele. Botei um breve resumo que a gente consegue entender. Eu esmiucei o conceito, conforme consegue ver, ó. Para entendermos, se manter constante isso, se alterar aquele outro, se modificar isso. Ou seja, eu sei o que o aluno, e eu tentei utilizar uma linguagem não tão coloquial, podemos dizer assim, uma linguagem não tão culta. Eu tentei usar a linguagem do aluno. Para uma pessoa que está na 8ª série, uma pessoa às vezes que não tem ensino fundamental, entender ela, quanto alguém que tem um nível superior. Então ela ficou muito fácil, muito didática. Eu posso dizer assim que as particularidades, coisas que eu como aluno sentia dificuldade, coloquei de uma forma muito simples, pesquisei antes de colocar. Assisti vídeo de várias pessoas explicando isso, beleza, deixa eu testar isso em aula. Testava dando aula, vamos melhorar isso, vamos para outra aula. Como eu dou aula direto, testava com outra turma. Opa, aqui eu acho que vai. Não, gravei em sala com o celular mesmo, vou me ouvir, meu áudio. Não, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou. E a partir daí, quando a gente vem para fazer a apostila, a gente sabe exatamente a dificuldade, aonde o aluno entende, aonde ele não entende. Então, isso já tem assim, o case, podemos dizer, de mais de 400 alunos formados aí, que aprenderam com essa apostila. E eu vi que tem bastante atividade também. Tu caprichou aqui nos exercícios. Com certeza. Pra fazer esse pensar mesmo. Não. Eletricidade é muito exato. Exatamente, cara. E assim, quando fala em lei de Ohm aí, por exemplo, passando na lei de Ohm, quando a gente fala em lei de Ohm, a gente está falando aí em média de 50 exercícios. Ou seja, só de cálculo. Quando a gente fala ali cálculo de potência, a gente está falando em mais de 30 exercícios. Ou seja, isso aqui de exercício tem que o aluno realmente, cara, precisa aprender. A gente não tá para brincar, né? A gente tem que mudar aquela perspectiva. Mas é um simples cursinho. Não, a gente tem que fazer esse curso o melhor curso que o aluno já fez. Exato. Mudar a vida dele. E esse é o objetivo. É isso que eu trabalho muito, eu foco muito, cara, vamos modificar, vamos mudar, vamos fazer diferente. E é isso que a gente quer, né? Até porque muitas vezes a pessoa é autodidata, né? Começou ali com o pai, o parente, enfim, daí quando vê uma apostila dessa, nossa, é tudo isso, né? Ele não sabia nada dessas teorias que fazem diferença. Com certeza eu pego muito aluno que já trabalha com filosofia e diz, mas lá a gente não faz assim, eu digo, quer ver por que tu não faz? Aí eu gosto disso, quando o aluno desafia, né? E eu falo pra ele, pensa o seguinte, vamos calcular, vamos pro quadro, aí eu começo. E se a gente multiplicar isso por isso, dá quanto? X. Tá, olha quanto aguenta esse cabo aqui. Esse cabo aguenta X.
e tu tava usando um cabo Y, por quê? Não vai torrar esse cabo? Aí o cara, não. Aí o cara fica meio assim, não, mas a vida inteira a gente usou. Mas tá na hora da gente mudar. Tá na hora da gente transformar isso. A gente não quer que tu fique a vida inteira fazendo essa mesmice. A gente quer, eu falo pros meus alunos assim, ó, cara, tu tem que evoluir. Tu tem que crescer a cada dia, né? Eu até brinco com eles, cara, não pode ficar, não acha que esse curso vai ser o limite da escada, né? É o primeiro degrau. Depois tem que ir crescendo cada vez mais, né? E eu quero, como professor, nada melhor do que tu ver, assim, o pessoal progredindo, teus alunos progredindo, vendo eles evoluindo, com certeza isso é gratificante, né? E o Carlos, quando a gente pega, por exemplo, o setor da gastronomia, a gente tem, por exemplo, a vigilância sanitária que faz, né, toda uma fiscalização. O setor elétrico, basicamente, é o profissional, tu confia no profissional, porque não existe uma fiscalização elétrica para saber, né? Na verdade, assim, tem um órgão que fiscaliza, que é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, junto às instituições do CREA ou o CFT. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Cada estado tem o seu, né? Santa Catarina tem o seu, o Paraná tem o seu, o Rio Grande do Sul tem o seu e assim por diante. Mas temos também o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Também monitora, ele cuida, por exemplo, da liberação de um serviço ou algo do gênero. E temos também o Ministério do Trabalho, que em caso de denúncias ele pode estar averiguando essas situações para evitar acidentes, quando é feita investigações e assim por diante. Acontece muito acidente assim por causa de má instalação? Acontece, cara, faz pouco tempo eu presenciei entre aspas, cheguei após o acontecido acidente, né, numa empresa do Rio Grande do Sul, em que eu cheguei para atender uma demanda no projeto lá dentro. O pessoal da manutenção, infelizmente, a pessoa que eu ia falar acabou vindo a óbito, né? Porque ela estava trabalhando com uma esmerilhadeira e o eletricista que instalou a esmerilhadeira, ele confundiu a fase com neutro e botou a fase com terra e botou diretamente na carcaça da esmerilhadeira de aço a fase. Ou seja, a fase que ele usou toda a carcaça. A hora que ele agarrou e fez o acionamento, ficou preso. Quando ele ficou preso, ficou tremendo, caiu do andaime, bateu a cabeça. E aí, ó. Então, cara, tem muito acidente que acontece. Essa coisa de quando garrou, aí pergunta de leigo, curiosidade. Garrou geralmente solta, não solta? O que acontece? Porque às vezes as pessoas falam pra gente ir a outra palma da mão, né? Como é que funciona? Na verdade, assim, temos, vamos dizer, esse material que está energizado. Quando eu cheguei, toquei assim, a nossa palma, ela tecnicamente, ela faz o quê? Ela tem aderência, ela adere. Então, por isso que ela agarra. Por isso sempre parte de fora. Isso é primordial. Aí, como que eu costumo comentar dessa questão de agarrar? Depende da corrente e do tempo de exposição. Então, por exemplo, a corrente alternada, se a gente olhar um ciclo, ela faz isso aqui, ó. Liga no positivo, desliga. Liga, desliga, como uma senoide, né? Então tu tem ali, tem milissegundo que conseguiria te soltar. Se a corrente for baixa, tu consegue. Mas se a corrente for muito alta, tu não consegue fazer isso. Até nossa casa é assim, alternar? Ela é alternada, exatamente. A ideia, a gente leva um sustinho, né? A gente toma um... Tanto é que a cerca elétrica, ela não é preparada para te matar. A cerca elétrica das casas, quando toma um choque nela, ela não vai te agarrar. Por quê? Ela já ouviu o barulhinho da cerca elétrica, tá dando... Sim, aquelas pra vacas. Isso aí, e até essas casas, elas fazem esse tec-tec onde tem a central. Ela se chama pulsante, cerca elétrica pulsante. Ela dá o pulso, ligou, desligou, ligou, desligou, ligou, desligou. Ou seja, o que ela vai fazer? Deu um choque, te jogou pra longe. Ou seja, ela tem o ato de te jogar pra fora. Então ela só quer te apavorar. Então, o choque daqueles fiozinhos assim pra vacas no canto, cara, eu levei um susto que, olha, realmente eu nunca mais passo por ele. Mas quando é grande, então a corrente, tu fica preso. Tu fica preso, exatamente. Então, e quando tu fica preso, o que acontece? Tu agarrou, a corrente entrou aqui, de repente entrou, vai sair, vai passar por cima do teu coração, e aí tu tem o risco de sofrer uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, enfim, são vários
os problemas que podem acontecer. Inclusive, eu vi uma vez um documentário de caras que faziam manutenção em torres, né, de alta tensão, e que eles vão devagarinho, né, com a mão assim no fio, eles não abrem muito. Que mesmo com o EPI, não sei se pode dar corrente. Ele pode, na verdade, diferença de potencial pode fazer com que ele tome. Então ele às vezes nem desgruda, ele mantém pra não dar diferença de potencial. Ele vai fazer isso aqui, ó. Exatamente, pode sim ser usado. Por exemplo, no acidente de carro, é bem interessante, porque vamos dizer que tu sofreu um acidente de carro, bateu, pô, caiu um cabo em cima do teu carro. Como que tu vai sair do carro? A maioria das pessoas ia abrir a porta, botava a mão e saía, tá morto. Sim. Como que é a maneira correta? Abriu a porta de carro, juntou os dois pés e pulou junto. Os dois pés junto, pulou. Aí quando tu pula, o interessante é o quê? Agora eu posso caminhar? Não. 25 metros do carro, tu vai fazer isso aqui, ó. Vai arrastando. Não dá distância nos teus pés e nem levanta teu pé para não ter diferença de potencial. Então é uma dica que salva vidas. Realmente, tem alguns países que botam como comercial até isso. Eu acho interessante até o Brasil. Hoje a gente fala muito da questão de segurança. Mas por que não utilizar isso, né? Alertar as pessoas. Essa informação é importante, relevante, né? Botar, como tu falou, o próprio comercial. Exatamente. E é algo que protege a vida das pessoas, né? Então eu acho que isso é uma iniciativa, assim, fantástica, assim, que deve ser trabalhado. Bom, você tá assistindo a gente tá falando aqui de alguns riscos, cuidados, né? Por quê? Porque, gente, eletricidade é uma coisa, como eu falei, é vital, mas ela é mortal também. Por isso é importante a gente se atentar aos EPIs também, te deixar bem por dentro, né, ô Carlos? Com certeza, né? Eu, em toda atividade prática, eu procuro fazer isso, né? Eu mesmo, dando exemplo, o óculos de proteção, utilizar o protetor auditivo, utilizar também o capacete, utilizar cinto de segurança, traz um grande diferencial. A gente não tá falando simplesmente de qualquer coisa, a gente tá falando da nossa vida, né? Então, cara, temos que ter todo o cuidado. O curso, ele prepara o aluno para ele saber qual tipo de EPI vai utilizar para determinada situação. Nós temos o escopo da NR6, nós temos o escopo da NR35, nós temos o escopo da NR10. São NRs extremamente importantes que trazem essa confiabilidade. Sim, perfeito. Pô, tem a segunda apostila, gente, ela é bem bonita. Deixa eu pegar, inclusive, aqui. Nessa segunda aqui que tem bastante coisa. É uma continuação do curso. Ele aprende mais sobre... Tem bastante coisa sobre ferramentas aqui, inclusive. Com certeza. Eu procurei basear bastante essa questão, assim, de tu pegar e ter uma vivência prática, né? O que é a vivência prática? É ter certeza de tudo que está ali ser realmente útil para o aluno, né? Sim. Então eu botei, por exemplo, eu dividi ela em algumas partes. O aluno, ele começa aqui no primeiro módulo, o aluno ele precisa conhecer a introdução à eletricidade. Sim. Nessa apostila, basicamente, vai ver o quê? Conceitos elétricos, química, física, matemática, só coisa boa, né? Fazer conta, calcular bastante. Passou daqui, a gente vai passar um bom período aqui nessa apostila, aí a gente finalizando aqui, eu sinto, opa, agora o aluno tá por dentro. Aí a gente vai pro módulo 2. No módulo 2, a gente começa ali com aterramento, eu explico cada detalhe do aterramento, SPDA, boto o aluno fazer exercícios. Na aula 2, eu falo sobre disjuntores, DRs, DBS. Na aula 13, eu vou falar sobre neutro, terra, fase. Depois eu entro em estruturas elétricas. E quando eu falo em estrutura, eu tenho que ensinar o meu aluno a usar o martelo, porque tem gente que não sabe, eu vou te dizer. Tem gente que tem um martelo mesmo, segura muito perto do cabo para arrebentar, vai dar uma pancada no dedo, no prego. O pessoal usa muito pertinho, fica assim, ó. Chega no final do dia, tá com roxo aqui, porque o cabo segura muito perto, faz isso aqui, ó. E ele fica batendo em ti. Tem gente que segura assim. Então eu ensino a aluno a pegar a firmeza, cara, pega o martelo aqui, ó, e pá, bate. Então eu ensino entre outras coisas. Então a gente se aprofunda bastante nesse assunto, né? E eu ensino ele a arquitetura de broca, que o pessoal não sabe, broca de lídia, broca pra madeira. Será que eu vou usar qualquer tipo de broca? Não posso. Entendeu? Então eu busco muito isso. E eu te digo assim, ó, até fazendo um adendo, convidando as mulheres a fazer esse curso. Exato.
Porque que fazem, já fizeram esse curso comigo, cara, elas adoram. E tiveram um ótimo desenvolvimento. Não pensa assim, uma coisa só de homem, né? Acabou isso. Acabou. Hoje, realmente, eu fazem que às vezes se desenvolvem muito melhor do que muitos rapazes. Então não existe aquela questão nas minhas aulas de pertencer, nada. A gente consegue fazer exatamente tudo. Então, a gente vê toda a questão de tomadinha, como se instala. A gente vê as ferramentas usadas pelas instalações. A gente aprende a usar um multímetro, por exemplo. E aprende a instalar todos os dispositivos. E no último módulo, o aluno aprende a empreender. O que cobra, como cobra, qual a maneira correta. É muito legal, porque a apostila, essa aqui, eu botei defeitos nela. O que eu quero treinar o meu aluno? A não simplesmente montar e desmontar. Mas, por exemplo, aqui eu abri na aula 14, o aluno, por exemplo, eu botei um passo a passo de como se instala o chuveiro. Às vezes não sabe. Mas aí, olha só, eu botei embaixo. Problemas com o chuveiro. Problemas de aquecimento. O que pode ser um problema de aquecimento? Eu botei. Devido à pressão da água, podem ser corrigidos com o uso de arvoela de fluxo ou ainda a mudança de potência. Ou seja, eu coloquei o problema e botei o que o aluno vai ter que... Pô, cheguei no cliente, vou pegar isso aqui. Problemas de choque devido à terra deficiente. E assim por diante, né? Então a gente colocou toda uma esquemática. Fora outros pontos, como ventilador de teto. A gente botou cerca elétrica, porteiro eletrônico. A gente botou tudo isso e acaba preparando. Interruptor timer, interruptor por controle remoto. A gente também vê durante o curso. A questão de IC/BT, que é o padrão de entrada, né, que as concessionárias falam muito, né? Como deve ser o nosso poste, nosso ramal de entrada, toda a parte do medidor. Então ficou um curso muito completo. Para fechar com chave de ouro, não poderia deixar de comentar que a gente fala muito sobre planta elétrica, né? Interpretação do projeto, como é a casa, quantos pontos vão de tomada, como é o dormitório 1, dormitório 2, olha só, o plano para interruptores, o relatório de cargas, e no final o aluno ele recebe uma planta baixa. Como ele recebe uma planta baixa impressa, o que acontece? Eu peço para ele fazer o levantamento dessa planta para ver se ele realmente, peguei uma planta, eu sei interpretá-la, eu não realizo. Eu, por exemplo, posso realizar, mas o aluno ele não sai daqui com o potencial para realizar. Porque tem que ter uma engenharia, tem que ter um técnico para fazer isso. Porém, eu deixo o aluno ele capaz de interpretar. Daí a gente entra no último módulo, né, para fechar com chave de ouro, empreendedorismo, né? O que é o mercado de trabalho, quais são os motivos que as pessoas pretendem empreender, toda a questão de uma planilha de orçamento. Eu passo isso aqui de forma online para os meus alunos no Excel, montei a planilha, automatizei quantas peças vai, todos os pontos, quanto cobrar por serviços de eletricidade. Aqui uma tabela, por exemplo, instalação de um ventilador de teto sem instalação elétrica, R$70. Imagina, instala baixo, demora meia hora, 40 minutos para instalar ganhar R$70. É um valor bacana, né? Sim. É quase, vamos colocar, por exemplo, a troca de um chuveiro. A troca de um chuveiro vai em torno de R$80, demora em torno de 15 a 20 minutos. Todo trocar 10 no dia, R$800 por dia. Eu acho que R$800 por dia é um valor interessante, podemos dizer, né? Eu gostei também, interessante. Gente, mas assim, ó, eu notei muita coisa bacana. Eu que sou leigo, né? O que eu falei da sala de aula, a questão dos testezinhos e tal, de desmistificar os mitos, que isso aí nada pegou. Tá. Lá em 3, 2, 1. Cara, outro ponto importante é que muitas vezes o profissional, né, por ser autodidata e tal, ele já chega com algumas opiniões formadas a respeito, né, do ramo de elétrico e tudo mais. E o curso tira muitos mitos disso, né, de coisas que já estão enraizadas nele, que eles vejam, não, a verdade é isso que tá ali, não. Exatamente, eu até gosto de falar, o pessoal fica com bastante dúvida, né, quando se fala no sentido, muitas vezes... eu tenho... Todo mundo, por exemplo, tem aquela visão. A água conduz a eletricidade. Mas não é bem assim, né? A gente, quando fala isso,
a gente pensa nessa questão, a gente sempre tem aquela opinião. Água é luz, água é luz, água é luz. Mas na verdade não. Eu até faço um teste com os meus alunos em sala. Muitas vezes eu testo também, em alguns lugares que eu vou, a pessoa diz assim, não, tá errado. Se eu tivesse um copo aqui eu faria. Mas a ideia é o quê? Muitas pessoas têm aquela questão que vem do passado. Mas a água sempre me deu choque. A água sempre me deu choque. No chuveiro eu tomo choque. E na torneira eu tomo choque. Será que eu tomo choque por isso? Então, qual é a razão disso? Eu faço em sala de aula, eu pego um copo, largo 2 fios lá dentro e digo, cara, vem cá, mete o dedo. Não, professor, eu não vou. Aí o cara, confia, eu falo pra eles, confia no pai que o pai sabe o que tá fazendo, eu vou te matar. Aí ele vem, larga o dedo lá dentro, não acontece nada. Aí ele, mas por que não conduz, professor? Por que ele não tomou choque? Aí eu disse, deixa o dedo aí dentro. Aí eu pego um colher de sal, largo ali dentro. Aí ele diz, agora tá começando a dar uma pegadinha no dedo, porque a água ela se torna condutora. Então a água com sal é condutora, a água com sais, né? Então é interessante isso. E tu sabe que as pessoas vão criando, muitos mitos, né? Isso vem de pequeno, e não só na elétrica, coisas que acontecem em casa. Todas as áreas, elétrica, medicina, odonto. E é interessante, algumas aulas que eu trago para os alunos, eu digo, gurizada, tragam todos os mitos que vocês acham que é verdade ou não sobre a eletricidade. E tem mitos até que é interessante, por exemplo, do guarda-chuva. Do guarda-chuva que a gente tava conversando, era sobre, pra gente pensar um pouquinho. Será que o guarda-chuva, aquela ponteirinha, ela é um para-raio? Aí nem às vezes fica, eu sempre achei que era um para-raio. Mas na verdade não é. Aquilo de lá não isola porcaria nenhuma, velho. Imagina, tu tá segurando o raio, se o raio cair ali, tu vai torrar junto do teu guarda-chuva. Vai torrar toda aquela borracha, aquele plástico lá que te protege. Não existe. Aí, esses tempos atrás, tinha um aluno que chegou, professor, nem sabe. Pai, os 2 filhos, pai e filho faziam o curso, né? Aí ele disse, o pai, quando a gente ia viajar, eu tinha ânsia de vômito, ele dizia pra mim, coloca uma colher na boca e fica com o ovo na ponta, segurando. Se tu não deixar cair esse ovo, tu não vai sentir enjoo. Mas claro, o cara tem uma concentração aqui, ó, tentando segurar. Mas não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Muitas pessoas até dizem, tem a conhecida minha, que nem já comentei em algumas oportunidades, algumas das minhas aulas, né? Tem a conhecida minha que fala, olha, não pode tomar suco de limão no copo, tem que tomar no canudinho. Porque senão afrouxa os dentes. Cara, vamos dizer, qual a diferença de tomar no copo e tomar no canudinho? Não vai passar pelo mesmo lugar. Eu fico indignado. Aí às vezes quando eu vou na casa dela eu faço o quê? Preparo aquele copo lá de suco de limão e tomo assim. Ela disse, vai ver, já estão desde os 18 tomando isso, caipira, tudo. Até hoje não afrouxou. Agora, outro ponto muito interessante é essa vivência que tu tem com os alunos, né? Porque eles trazem muita coisa do canteiro de obra, do trabalho que eles fazem, seja em casa ou, né, indústrias, e vocês debatem muito isso, né? Isso é legal na parte de estar presencialmente, né? Com certeza, Gustavo, sabe que isso, cara, isso é fantástico. Eu acho isso um grande diferencial que o professor, ele precisa ter. O professor, ele não pode fazer o básico, né? Ele tem que fazer algo a mais. Ele tem que dar aquele plus a mais. E aí, como ele vai entregar esse plus a mais? Ele vai entregar, às vezes, o aluno tá cansado em aula. O professor tem que lembrar disso. E não é, eu vou ferrar o aluno. Cara, esse pensamentinho aí, lá do passado, não existe mais. Esse pensamento é um pensamento de 10, 15 anos atrás que, abandona isso aí, não é futuro. O pensamento que tu deve ter agora é que tu tá ali pra aprender com o teu aluno ao mesmo tempo. E é isso que eu trabalho muito. Faz uma amizade com o teu aluno. Entende os problemas dele. Entende as necessidades dele. Vem cá conversar. E aí, qual o problema? Professor, não tô legal, eu briguei em casa e tal. Cara, vamos lá, vamos na cabeça, vamos junto. Entendeu? Isso eu acho que é o diferencial. Acabo tendo uma quantidade de alunos bacana em sala, porque, estamos lá, né? Estamos lá,
sempre eu fico com os alunos ali no intervalo, vou lá conversar com eles, tomar café com eles. Aí eu falo, gurizada, quem vai pagar uma refeição hoje pra nós? Aí, às vezes pago também, não tem problema, faz parte. Mas é buscar isso, essa vivência, né? Entender os alunos do intervalo, vem conversar. Às vezes a gente vê, é 10 horas. Cara, às vezes a gente sabe o horário, exatamente. Então, esses dias, sábado, a gente tocou quase meia hora mais a aula, porque o assunto tava vindo, a gente tava falando sobre a diferença, sobre o mercado. Cara, a gurizada já tava de pé pra ir embora, e ficou conversando, depois fomos até o carro conversando. Meu, é isso que é a diferença do professor. É isso que a gente tem que parar com aquela ideia assim, passa slide. Acabou isso, né? Sabe, hoje, eu acho que também na tua formação, na minha, a gente chega e o professor falava lá na frente e falava. Cara, faz amizade com teu aluno. Exato. Faz amizade. Hoje, se um professor fizesse isso comigo, cara, adoraria. E também, certamente, o professor chegar, e aí, vamos conversar, do nada. No meio da aula, tu vê que a gurizada tá meio sonolenta, tu vai lá, faz uma piadinha com eles. Aí eles já dão aquela acordada. Beleza, gurizada, vamos voltar aqui então. Ou seja, tu tem que saber o momento de... Tu tem que segurar eles aqui. Tu soltou demais, opa, segura. Aí tu libera mais um pouquinho, depois segura. E assim, tu vai levando, né? E isso só vem essa experiência com o tempo, né, Gustavo? Então eu acho fundamental, acho primordial que o professor ele tenha esse convívio, que ele faça isso com certeza vai trazer uma grande diferença na vida dele. Pra gente fechar o curso, então, cara, é uma carreira muito promissora, né? Porque a gente tava conversando até nos bastidores que falta hoje profissionais, né? De eletricista, às vezes procura nas mídias sociais, não tem, tá todo mundo ocupado, tá todo mundo trabalhando. No teu caso, tu mesmo trabalha para uma grande empresa, uma multinacional. Os profissionais, aqueles que se dedicam, que começam aqui no curso do Instituto Mix, depois seguem, tem tudo para dar certo, né? Fazer uma grande... Com certeza, tem tudo para dar certo, traz um grande diferencial, né? E esse, como eu falo dos meus alunos, de novo, né? É o primeiro degrau da escada, né? Cara, tu tem que evoluir, tu tem que continuar estudando, fazendo o teu melhor, buscando mais conhecimento. Isso com certeza vai trazer um grande diferencial aí na vida deles, né? E eu prego muito essa questão, né? Presta atenção, te qualifica, não esteja aqui só pelo certificado, mas esteja aqui para evoluir. Tem aluno que tu consegue, a maioria dos casos consegue colocar isso na mente deles. Mas tem alunos que dizem, não é para mim isso. Beleza? A gente entende, porque nem... Se todo mundo fosse médico, a gente imagina como estaria o mercado. Se todo mundo fosse jornalista, como seria o mercado? Se todo mundo fosse eletricista, como seria o mercado? Então, a gente entende isso, que cada um acaba se enquadrando em uma área e a gente acaba tendo várias formações aí, por isso que a gente tem essas ofertas, né? Mas siga o conselho, né? De sempre buscar mais e aquilo, né? Cara, de novo... Tu quer ser um açougueiro? Seja o melhor açougueiro do que tu pode ser. Tu quer ser, por exemplo, um pediatra? Seja o melhor pediatra. Seja referência naquilo que tu faz. E para ser referência naquilo que tu faz, tem que fazer a diferença. Tem que fazer um planejamento estratégico, né? Sim, um planejamento estratégico. Tem um vídeo que eu gosto muito, até depois se o pessoal quiser assistir, fala sobre planejamento estratégico com eficiência. Digita lá no YouTube e vai ver. É bem interessante, eu passo para meus alunos. E lá ele conta uma historinha, né? Que o menininho, ele tá num campo na frente de casa jogando futebol sozinho, né? Beleza. Essa é a primeira cena. A primeira cena do vídeo mostra ele sozinho, jogando bola, desanimado, chutando a goleiro sem um goleiro, sem nada. Aí ele para... O que eu vou fazer? Ele visualizou o quê? O problema. A maioria dos nossos alunos, ele tem isso. Ele tá em casa, de repente, eu preciso ganhar mais. Visualizou o problema, né? Qual é o próximo passo? Ele poderia simplesmente, ele não tem que jogar. Mas não continuar jogando. Ele poderia simplesmente fazer isso. Tem muitas pessoas que não são nossas alunas, que preferem continuar nesse mesmo pensamento, que é o quê? Vou continuar ganhando o que eu tô ganhando, já tô velho demais pra isso,
A vida inteira foi de um jeito, não vou mudar, mas tem pessoa que muda. E o gurizinho nesse vídeo, na sequência, o que ele faz? Ele enxergou um problema. O que era? Ele não tinha companhia para o futebol. Entrou pra dentro de casa, fez um macarrão, abriu uma garrafa de vinho, arrumou uma mesa, botou um potinho de flor no meio. A hora que chegou os pais dele, ele serviu os pais dele, serviu um vinho, foi dormir mais cedo, diminuiu a luz do quarto dos pais dele e foi dormir. Aí eu penso, tá, por que ele fez tudo isso? Aí o vídeo continua, 9 meses depois, o irmãozinho nasceu. Que legal. É muito legal esse vídeo, porque, cara, ele enxergou o problema, corrigiu, tentou fazer alguma coisa. Vou fazer meus pais fazerem igual pra mim, resolver o problema. Os pais que depois se viram. E a partir dali resolveu. Aí no final só aparece ele entrando no hospital, largando a chuteirinha em cima do bebê. Então, cara, é isso. O que a gente tá fazendo? A gente tá pegando e preparando um macarrão ali. A gente tá abrindo vinho, a gente tá arrumando a casa pra partir daí a gente dar o próximo passo. E aí, depende de nós, né? Então é interessante a gente pensar nisso, a gente trazer essa bagagem, né? Então acho que é primordial nesse ponto. Next, a gente conversou aqui então com o Carlos Borges, ele que é, cara, é sensacional, né? Nosso grande instrutor e também que idealizou as nossas apostilas aqui do curso de instalações prediais, né? Instalações elétricas. E para a gente finalizar, o que tu diria para quem ainda tá em dúvida se vai seguir esse ramo ou não? O que tu diria? Cara, é a melhor decisão que tu vai tomar na tua vida. Porque assim, ó, tu pode atuar em qualquer lugar. Qualquer. Pode ser uma cidade de 500 pessoas para uma cidade de 2 milhões de pessoas. Tu vai ter serviço e não vai faltar. Se tu quer empreender, é o ramo mais fácil e mais em conta para te empreender. É barato para te comprar teus materiais. Então, não desiste do teu sonho. Cara, se tu tem sonho de empreender, vai fazer diferença. Acorda de manhã cedo, hoje eu vou mudar. Eu vou mudar a minha vida, vou transformar. Não adianta ficar esperando, né? Não adianta ficar esperando. De novo, não há ganho sem dor, né, no sal. A gente precisa ter isso. A gente quer emagrecer na academia, no nosso caso, não dá, né? Não, vai lá. Mas a gente quer emagrecer na academia toda, a gente vai ter que ir lá, né? Então, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter objetivo. Não espera a água chegar aqui, ó, no pescoço, pra aí a gente querer nadar. Vamos nadar quando a água tá no pé já, vamos baixar a cabeça, vamos lá, vamos encarar com seriedade isso. Cara, pra mim, não é porque eu sou dessa área, mas pra mim é uma área fantástica. A hora que tu começa a montar o circuito, ver o negócio funcionando, cara, não tem preço. Transforma totalmente a nossa forma de pensar. Toda aquela questão, eu tô em casa, eu olho pra minha parede em casa e eu imagino, aqui tá passando a fase, aqui tá passando o neutro, aqui tá passando isso. Então, tipo, acaba ficando tão prático isso, acaba entrando tanto no nosso dia a dia, na nossa convivência, que tu acaba evoluindo, crescendo. E eu dou uma dica, cara, tem muito mercado, um mercado que paga bem, um mercado que é valorizado, um mercado de tecnologia só tende a crescer. Vamos abandonar, vamos deixar. Eu quero um dia ouvir falar assim, ó, tá faltando profissionais para operação de máquinas numa produção. Não quero ouvir isso. Que tantas pessoas buscaram o quê? Qualificação em outras áreas. Faltou profissional na produção? Cara, meu objetivo como professor está cumprido. Então é isso o convite que eu faço para todos serem nossos alunos. Vão ver o diferencial, vão ver a capacidade que a gente tem, né, de fornecer esse treinamento. As minhas aulas eu tento fazer o melhor possível para os meus alunos para que eles saiam de lá. Cara, é o melhor. Cara, tu é fantástico, tua aula é muito boa. Ouvir isso, cara, faz muito bem. Para o professor e para o aluno, tu sabe que ele atinge o objetivo. Perfeito. Carlos, muito obrigado pela entrevista de hoje. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. Gente, fica aí a dica então, nosso grande curso da área da construção civil, apostilas lindas. E quero parabenizar aqui todo o pessoal da editora, que, gente, realmente o material tá fantástico. O pessoal do pedagógico também, que, gente, tá lindas as apostilas. A qualquer momento a gente volta com mais episódios. Se liga aí que tem outros, né, que a gente já falou de outros cursos, outras áreas, episódios para você aí se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Gente, e vai vir muita outra coisa aí, se você quer episódios
né, de outros cursos, comenta aí, coloca embaixo de que curso você quer aí que a gente faça um podcast, entrevista um instrutor, entrevista aí para falar sobre o mercado de trabalho. Aproveita aí que nosso podcast vai sempre trazer dicas para vocês. Forte abraço e até o próximo programa.